Bom, gente, boa tarde, canal Feitiço das Moças. Agora misturadinho com o meu brechó, que aqui eu posto, aqui eu faço vendas também com relação ao meu brechó, tá bom? Eu vim até aqui, gente, para falar de um caso polêmico, tá? Eu estou, como que eu posso dizer? Perturbada, tá? Mentalmente, com o caso da jovem de 17 anos, que todos vocês com certeza estão acompanhando. E se não estão, pelo menos sabe do ocorrido, né? O caso da Vitória Regina. Gente, eu fiquei muito impactada com este caso. Não sei nem o porquê, tá? Eu venho acompanhando do, desde o ocorrido, né? Desde o sumiço, desde do desaparecimento. Tô sempre acompanhando, todo dia eu procuro novas reportagens, né? Com o desmembramento das investigações. E hoje, com a finalização, né? Com a confirmação, com Michael, né? Confessando esse assunto, confessando que foi ele mesmo que executou esse assassinato, eu não me segurei, eu não me dei por satisfeita, tá? Hoje pela manhã eu resolvi tirar umas cartas só pra mim, porque eu sou muito investigativa, sabe? Eu gosto muito dessas coisas de crimes, de investigação, é uma coisa minha, tá? E eu acompanho muito essas coisas. E eu creio por mim que tem coisa faltando ainda. Então hoje de manhã eu tirei umas cartas e me confirmaram sobre minhas intuições que eu estava. Aí eu falei, eu vou jogar hoje falando sobre isso. Então hoje é uma coisa polêmica, é uma coisa diferente, eu nunca fiz, tá? Leitura para saber de famosos, igual essas videntes, essas sensitivas fazem. Se eu quisesse, eu poderia fazer, mas eu nunca senti vontade, sabe? Porém, nesse caso em específico, eu estou com vontade, é como se a espiritualidade estivesse pedindo. Então, eu vou tirar algumas cartas relacionadas ao caso, tá? Ao caso da Vitória Regina. Não sei o que vai sair, não sei se vai ser confirmado ao jogo que eu joguei de manhã. Tirei apenas algumas cartas, mas me respondeu naquele momento as perguntas que eu tinha feito, os meus questionamentos, sabe? Em relação a esse caso. Então vamos lá. Espiritualidade, desde já agradecendo aos novos inscritos do canal, seja por conta daqui dos jogos de tarot, ou seja por conta do brechó, tá bom? Vou deixar no final deste vídeo o meu contato para compras. Lembrando que eu faço envios para todo o Brasil, então vocês podem comprar sem medo, tá bom? Tenho a loja física, tá? Só que eu estou querendo ingressar no online, que é para ver se alavanca mais as vendas, né? E pedindo também para que quem não for inscrito se inscreva, comentem, curtam, interajam. Eu vou pedir um favor, após essa leitura, eu gostaria muito que vocês mandassem para mim um feedback em específico sobre essa leitura. O que vocês acharam, se vocês concordam comigo com o que vai sair aqui na mesa, com o que as cartas vai nos revelar, tá bom? Gratidão. Olha, a carta da lua, mistério. Gratidão, espiritualidade, peço proteção e permissão da espiritualidade para estar acessando essa energia
Energia de Vitória Regina, que foi assassinada brutalmente. Peço permissão, meus guias, mentores e mestres, que Dona Sete Saia e Dona Maria Padilha se faça presente nessa mesa. Declaro assim essa mesa aberta e que sejam mostradas coisas que estão no oculto ainda relacionada a essa investigação, a este assassinato. Gratidão. Uma energia. Eu quero uma energia e espiritualidade para esse Michael. Uma energia regente. Ou qual energia ele estava vibrando naquele momento, naquela noite. Demorou muito, tá? Escolhas e a papisa. Demorou muito para ele ter essa iniciativa, fundo de deck justiça. Demorou muito para ele tomar essa iniciativa, né? Os enamorados falam do quê? Falam de escolhas, falam de não poder ficar em cima do muro, de você escolher caminhos. Então, o que eu falo aqui primeiro? Ele escolheu, ele não foi obrigado, tá? Ele fez o que ele fez porque ele quis. Ele tinha vários outros caminhos, várias outras escolhas. Poderia ter tido uma perspectiva de vida melhor. Porém, essa foi a que ele escolheu. Mas também me fala, com a carta da papisa, que foi tudo meramente, sim, planejado e arquitetado há muito tempo. Ali a polícia fala que desde outubro do ano passado, porém pode ser mais além, tá? Ela tem livros e cadernos, então ele estava estudando, planejando, fazendo anotações, calculando e recalculando e traçando as rotas, a rotina dessa menina. Gratidão, espiritualidade. Ok. Qual era a energia? Qual energia regia essa moça, Vitória Regina? De Cajamar, né? Nossa, sangue de Cristo. Olha a energia que estava com ela, a energia da morte. Gente do céu, tô toda arrepiada. Quer dizer, a morte, tá? Aqui não estamos falando, já que estamos falando de morte, de assassinato, isso aqui não quer dizer mudança de vida, transformações, tá? É a morte mesma. Quer dizer, a morte já estava rondando, já estava ali preteando, já estava ao entorno dessa garota há meses, diria que pelo menos há um ano. Por isso aquele desespero dela, era a intuição falando, era o sexto sentido, eram os guias, eram os protetores, querendo tirar ela de lá de algum jeito. Tanto que ela ligou pedindo ajuda para todo mundo e ninguém pôde buscar aquela menina, mesmo que fosse de a pé. Nem um irmão, nem uma irmã, nem um cunhado. Se não pudessem ir de carro, que fossem de a pé, simplesmente para dar esse suporte, essa segurança. A morte estava rondando já ela há muito tempo. Pelo menos 5, 6, 7, 8, 5, de 6 meses a 8 a 10 meses, diria assim, a um ano.
esse plano sendo arquitetado e ela sim com essa energia da morte ao entorno dela. Gratidão. Agora sim vamos falar sobre o caso em si, tá? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz de manhã, em que a espiritualidade me mostrou uma certa coisa, e eu vou fazer a pergunta de novo aqui no vídeo, que eu quero saber se vai ser me confirmado novamente. A minha dúvida e a minha visão em relação a esse caso. Tô nervosa. Loura aí, Dona Sete, salve tuas forças, o que mais pode nos mostrar em relação a esse bruto assassinato de Vitória Regina? O que mais você pode nos mostrar? Dona Sete, Dona Padilha e toda a egrégora da espiritualidade. Brasil podia ser igual a alguns outros países, né? Ou nos filmes americanos que a gente assiste, que para muitas vezes ser desvendado, assisti um esses dias assim, que para ser desvendado um crime, chamaram uma vidente que viam nas cartas de tarô e conseguiram solucionar de acordo com as visões e de acordo com o tarô. Porque eu percebo que eles estão totalmente, não direi errados, equivocados, quem sou eu jamais para falar isso, para duvidar sobre um trabalho brilhante. Porém, eu sinto que eles estejam perdidos, está ainda, ao meu ver, ao meu ponto de vista, mesmo sendo leigo, que está faltando lacunas a serem preenchidas, tem coisas ali que não bate, eu não consigo acreditar. E neste ponto eu estou com a família da Vitória, que também pensa justamente isso. Gratidão, espiritualidade. Eu quero saber se esse rapaz, assassino confesso agora, né, a partir de hoje, dia 18 de março de 2025, disse que ele confirmou ontem à noite, né? Só que a imprensa e o delegado escondeu, né, até hoje essa informação. Quero saber se esse réu confesso, se esse assassino confesso da Vitória Regina, eu quero saber se ele agiu sozinho ou se tem mais pessoas envolvidas. Tem mais pessoas envolvidas, mais assassinos envolvidos nesse caso? A justiça. A justiça será feita, a justiça trará mais esclarecimentos ainda. Olha fundo de deck. Essa daqui já é a energia dela. Em sofrimento, no seu cativeiro. Diabo. Energias pesadas aqui. Gratidão. Eu quero saber, espiritualidade, se Michael fez esse crime, cometeu esse crime sozinho, ou se tem mais pessoas envolvidas ainda. Tem mais pessoas envolvidas nesse caso, nesse assassinato? Espiritualidade, tem mais pessoas envolvidas neste assassinato? Nossa. A justiça foi encerrada, deram as costas para muitas coisas, para muitos fatos que são sombrios, tá? A justiça aqui está literalmente com vendas nos olhos. E tem sim mais uma pessoa
envolvida, tá? E é algo relacionado ao afetivo, porque essa carta é um cavaleiro de copas. É uma pessoa que talvez não tenha entrado sequer na lista de suspeitos ou na lista de investigados. Pode ser que essa pessoa, número 2, tenha saído pela tangente. E é relacionado ao afetivo. Podendo ser um ex? Sim, pode ser o ex, aquele conhecido que eu não me lembro o nome dele. Além desses dois, tem mais pessoas envolvidas neste crime de Vitória Regina? A mesma coisa. Um rei de copas. Tem uma terceira pessoa neste caso. Gente, eu tô arrepiada. Eu estou arrepiada. Vou subir a câmera aqui porque eu quero falar aqui. Gente, tem uma terceira pessoa envolvida. Neste caso, sim. Pela manhã, quando eu fiz essa tiragem apenas para mim, me caíram 3 pessoas. Primeiro representava o Michael, que era um rapaz que eu não me lembro, acho que era um cavaleiro, a carta, né? Tá. A segunda era um pajem, que me representava uma pessoa mais nova que o Michael, ou da mesma idade. E a terceira pessoa era uma pessoa mais velha, mais madura, era um rei. Tá, e agora me saiu de novo a terceira pessoa, um rei de copas. Então, qual a conclusão que eu chego aqui? Que para mim, ao meu ver, e agora com a ajuda da espiritualidade, tem uma terceira pessoa sim envolvida. Uma pessoa é o que já confessou, a segunda é uma pessoa da mesma idade ou igual, ou até mais nova, porque eles fazem isso, né? Às vezes colocam pessoas de menor, que é para fugir da prisão. Pode ser até uma pessoa de menor mesmo, de menor de 18 anos. E uma pessoa de mais idade, um coroa. O porquê desse crime? O Loraedo na 7 sobe 2 forças. O porquê desse crime? Outro rei, rei de espadas. Ela estava conhecendo alguém ou iniciando um relacionamento novo com alguém, tá? E essa página aqui representando ela, tá? Jovem, estudante, trabalhadora, iniciando algo, iniciando seus projetos de carreira, de trabalho, iniciando um novo trabalho. Planos de fazer curso, planos de investir em estudos, em cursos, tá? E tem aqui uma quarta pessoa. Uma outra pessoa de meia idade. Quem é essa quarta pessoa? Energia dela. Quem é essa quarta pessoa?
Quem essa quarta pessoa está representando? Nove de paus. Tinha pessoas aqui que passavam informações. Essa quarta pessoa, com certeza, foi uma pessoa que não participou do crime, do assassinato, porém deu suporte, algum tipo de suporte, ou ficou no cativeiro, tá? Enquanto ele saiu para alguma coisa, ou vigiava também a Vitória e passava informações para o Michael. Teve abuso sexual e hoje foi falado a lua. A lua fala sobre o quê? Quem conhece um pouco de tarô aí? Sobre o oculto, sobre coisas ocultas. Quer dizer, tem coisas ocultas ainda nesse crime, coisas que precisam sim ser investigadas. Precisam sim descobrir, por exemplo, por que o carro estava quebrado, o carro do pai da Vitória. Se esse Maicon não foi lá escondido e tirou alguma peça e por isso quebrou. Às vezes também pessoas próximas, mais próximas do que eles imaginam, poderiam estar levando informações. Eu sei que tem uma quarta pessoa aqui que ajudou sim de forma secundária, tá? Sem muito envolvimento, sem ter feito o ato de matar, mas prestou algum tipo de ajuda sim. Antes a polícia falava que podia ter sido até 7 pessoas envolvidas nesse crime, porque a polícia via que não tinha como ele ter feito um montão de coisa, um monte de trajeto em curto tempo, não teria como, em curto tempo de espaço. Só que o que aconteceu? Eles não conseguiram provar, não conseguiram achar essas pessoas, porque foi um crime muito bem planejado, estudado e minimamente calculado, tudo calculado. E agora tudo isso se resumiu a por conta que eles não conseguiram achar. Não conseguiram achar, não. Eles acharam. Eles não conseguiram colocar no local, na cena do crime. Por falta de evidências, por falta de provas. Mas que esse crime foi cometido por mais de uma pessoa, isso é muito forte para mim. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. E também agora, não sei se foi por conta do tempo que ela ficou, né, na mata, antes havia tido abuso, estupro, agora foi falado que não. Eu vou perguntar isso agora também. Foi cometido abuso? Porque eu não acredito que tantas pessoas pegaram essa pessoa, essa menina, fizeram o arrebatamento dela, sequestrou, manteve em cárcere apenas para matar, apenas para o assassinato. Isso não entra na minha cabeça também, tá? Já que ele era tão fissurado por ela. Houve crime de abuso. Houve abuso sexual.
Para mim está respondido que sim. Pelo menos por 2, tá? Pelo menos por 2 pessoas. Pelo menos por 2 pessoas. E a espiritualidade está pedindo temperança, paciência. O tempo vai ainda nos mostrar e nos revelar muitas coisas em relação a isso. A polícia vai continuar as investigações. Sol, gratidão. Sim, a polícia vai continuar as investigações e o que está no oculto virá à luz, virá o sol para mostrar o que está no oculto. Se são mais pessoas envolvidas e quem são essas pessoas. Se tem mais pessoas envolvidas, por que que o assassino, confesso, não os entrega? O louco. Foi um pacto na gente. Tem uma pessoa mais madura, sim, em relação a esse caso. Ele fez um pacto aqui com essas pessoas que ajudaram. Com certeza foi ele sozinho que cometeu o crime de matar. Porém, na ajuda da captura, na ajuda do sequestro, na ajuda do cárcere, na ajuda da desova, de dirigir um carro, os outros integrantes podem ter ajudado nessas coisas mais básicas, mais simples. Não colocaram a mão na arma, não sujaram, sabe? Não cometeram atos de matar. E ele, quando chamou essas pessoas, ele fez um pacto aqui. Um pacto de que se acontecesse alguma coisa, se chegasse a polícia, se as investigações chegassem até ele seria o louco. Ele seria o único que iria julgar, sabe? Que iria dar a vida por este caso, por este ocorrido, por este assassinato. O que eu tô querendo dizer aqui em melhores palavras? Que ele fechou, que se a coisa fechasse, ele seria o único assassino. Ele iria dizer isso até o último minuto. Foi eu e eu fiz sozinho. Quer dizer, ele dará a vida para continuar sustentando isso até o último minuto da vida dele. Por isso até que a polícia não conseguiu arrancar o nome, ou se conseguiu realmente, não conseguiu colocá-los no local, na cena, ou qual a participação de cada um. Não conseguiu, porque ele fechou esse pacto aqui que não iria falar. Porque foi ele o mandante, foi ele a cabeça desse crime, foi ele que tinha esse desejo, né, de fazer o que ele fez. Então, para ele é tudo ou nada. Poxa, esses dias tinham duas pessoas que já foram suspeitas brigando. Por que eles estavam brigando? Quer dizer, se sujasse para um desses que não estão na prisão, ele iria levar o outro, ele iria arrastar o outro. Isso para mim está muito óbvio. O que mais, Dona Sete, Dona Maria Padilha, o que vocês têm a dizer em relação a isso? Vou baralhar mais um pouco. O que vocês podem nos dizer, nos mostrar em relação a este caso? A polícia vai continuar investigando ainda e vai chegar
aos outros participantes. Salve tuas forças. A polícia vai continuar investigando e chegará aos outros participantes, esclarecendo de vez alegrias e comemorações, sim. Isso pra mim é um sim, tá? Vícios e teimosias. Vícios e teimosias. Vem me falando aqui de uma pessoa que era viciada, não só em beber, não só em usar drogas, mas porém tinha uma obsessão. Isso aqui é a resposta do porquê do crime. Rejeição e obsessão. Pessoa intermediária, sim. Há mais pessoas intermediárias que ajudaram, sim, voluntariamente ou involuntariamente. Colocaram a mão na massa ali ou não? Creio que não. Ninguém ajudou a matar. Que os advogados, o delegado mesmo falou que ele era um caçador. Ele não iria dividir a presa com ninguém. Porém, ele fez com que os ajudassem. E digo mais, eu vou ser abusada aqui de falar. Quem sabe ele colocou gente para ajudar, para passar informação, para dirigir, seja lá o que for, de inocente, sem saber o real motivo, tá? Parcerias. Teve parcerias e a justiça vai conseguir investigar, conseguir descobrir mais fatos. Fatos novos chegarão? Sim. 2 vezes em casa e 2 vezes parceria. Talvez a polícia devesse investigar mais nas casas, fazer mais diligências. Parceria. Tem uma parceria forte aqui entre eles, tá? Porque quem não fez nada, não colocou a mão na massa, não quer ter envolvido, e Maicon também não acha certo colocar outra pessoa no meio só porque dirigiu um carro, ou só porque fez isso, ou só porque passou uma informação da Vitória, entendeu? Porém, são cúmplices, independente do tamanho da parcela de culpa e de envolvimento. A justiça vai aqui ainda sim descobrir mais informações. Vai conseguir, olha que incrível, a espiritualidade vai conseguir desembaraçar esse nó, esse emaranhado, tá? Que está essa investigação, porque a cabeça dos investigadores, do delegado, tá um nó, tá um embaralhamento, tá? Vai ser feita a justiça correta neste caso. Noiva, essa noiva aqui, ele idealizava a Vitória para ele. Ele idealizava ter tido um relacionamento com a Vitória. Se casar, sangue de Cristo tem poder. Olha isso aqui 2 vezes, eu tô toda arrepiada. Minhas pernas estão moles. Ele idealizava essa mulher, essa Vitória, como se ela fosse a mulher da vida dele, a mulher dos sonhos, a mulher para casar. E aqui também me fala para que seja investigado outras parcerias, outros parceiros, outras pessoas que tiveram envolvimentos com Vitória.
ou mesmo as parcerias dele, os amigos dele, para que se investigue melhor. E a última pergunta foi: se vai haver uma justiça digna, merecida para esse caso? A resposta é sim. Vai ter um fechamento aí de vitórias, porém com grandes reviravoltas e transformações, mudança de vida e viagens, tá? Então, gente, é sobre isso. E eu espero muito que aconteça uma reviravolta nesse caso, porque eu estou assim, não estou satisfeita com esse fechamento, não. Gratidão. Não esqueçam de deixar o feedback do que vocês acharam sobre isso, tá? Sobre essa leitura.